Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, amados em Cristo, sejam bem-vindos ao nosso momento sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Hoje eu gostaria de refletir com vocês a respeito da importância de uma igreja local. Todos nós sabemos da importância da igreja do Senhor Jesus Cristo para a humanidade toda. É a igreja no mundo que ainda mantém o equilíbrio, continua proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e dando uma oportunidade aos pecadores de se arrependerem e crerem em Jesus Cristo e receberem a vida eterna, para que sejam salvos por Ele, para a glória do seu nome. Mas é através de uma igreja local, que é a expressão histórica da Igreja de Cristo, que nós temos a grande oportunidade de estarmos em comunhão com os nossos irmãos, pessoas que creem como nós cremos, que se alegram com o mesmo Senhor que nós nos alegramos, que gostam de testemunhar a respeito da salvação e da vida comum que Cristo providenciou para nós. Então a igreja local ela é muito importante. Nós estamos vivendo um tempo em que há muitos desigrejados, né? Pessoas que se afastaram e acham que não precisam de uma igreja local. Esses dias eu ouvi alguém dizendo, não preciso de um galpão. Eu não dependo de um galpão para servir a Deus. E não depende mesmo, graças a Deus por isso, né? Mas o Senhor planejou assim, que nós pertencêssemos a uma igreja local, a um grupo de comunhão, para que através daquela comunidade pudéssemos expressar o amor de Deus nas nossas relações. Sempre foi assim, sempre foi assim. Aprendemos isso na Bíblia, né? Lá em Atos, capítulo 2, versículo 46, o texto está falando sobre a igreja de Cristo, aquela igreja que seria espalhada pelo mundo inteiro, muito maior do que aquela que nós poderíamos contemplar num endereço. Mas também destaca que aquela igreja se reunia num endereço. Tá? Diz assim, Atos 2,46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então aqui está a igreja do Senhor Jesus Cristo sendo anunciada, sendo apresentada à humanidade de uma maneira muito especial, destacando qualidades, né, que eram vistas e notadas na vida comum daquela igreja. A comunhão daquela igreja local era marcada, diz o texto, pela perseverança. Então, aqueles crentes perseveravam, né, em participar, em estarem juntos, em orar juntos, estudar a palavra juntos, ouvir os apóstolos juntos. Então havia perseverança. Uma outra coisa que marcava aquela igreja era a unanimidade. Era um coração do povo. Eles tinham os mesmos propósitos, os mesmos projetos, os mesmos sonhos, os mesmos ideais. Eles adoravam o mesmo Deus. Eles louvavam o Senhor com o mesmo sentimento. Então havia unanimidade. Também espírito comunitário. Tá? Eles se amavam, eles se protegiam, eles se amparavam, eles cuidavam uns dos outros. E por causa disso havia alegria por estarem juntos. Eles se alegravam por terem aquelas experiências comuns, né? Eles se alegravam por estarem no mesmo lugar, adorando o Senhor no mesmo espaço, no mesmo endereço. Então havia alegria, a comunhão deles alegrava o coração. Eles sentiam prazer em sair de casa e irem para um lugar onde pudessem adorar a Deus. E diz o texto também que havia pureza, singeleza de coração. Tá? Eles buscavam a santidade, eles queriam o crescimento espiritual, eles queriam ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. E um ajudava o outro a se aperfeiçoar através do discipulado cristão. Isso é maravilhoso. Eram marcas daquela igreja maravilhosa. E eu gostaria que você soubesse que ainda pode ser assim.
Apesar, né, da igreja do Senhor Jesus Cristo estar manchada por maus testemunhos, por exemplos que não abonam a sua conduta, né, por pessoas e lideranças que não têm respeitado os princípios do Evangelho, e tem abandonado a ética cristã, lamentavelmente, e essa é a igreja histórica, mas também acontece isso. E apesar de tudo isso, a igreja é ainda um instrumento que Deus está usando para se revelar ao mundo. É através da igreja que Cristo é anunciado, é pregado. O evangelho foi confiado à igreja pregá-lo. Então, nós precisamos entender isso, tá? Com todas as limitações, com todas as dificuldades, é com a igreja que Deus lida. Quando Jesus voltar para buscar o seu povo, ele vem buscar a sua igreja. E essa igreja, ela está espalhada pelo mundo inteiro em endereços locais. Então, é através de uma igreja local que Deus está sendo anunciado. Ainda pode ser assim. Eu gostaria que você soubesse que há uma igreja aguardando você lá. Há uma igreja pronta para te abraçar, para te amar, para te ajudar a crescer espiritualmente, para poder também ser o local onde você vai exercitar os seus dons espirituais. Há um povo bom de se conviver, eu tenho certeza disso, e Deus vai colocar isso no seu coração. Ore, converse com Deus. Converse com Deus, peça a Ele orientação. Ele vai te indicar, Ele vai conduzir você ou vai conduzir uma igreja até você, porque há uma igreja esperando por você. E lá você vai usufruir as bênçãos que aqueles crentes da primeira igreja usufruíam lá em Atos capítulo 2, verso 46. Creia nisso. Querido Pai, muito obrigado pela existência da tua igreja no mundo. Obrigado, Senhor, pelo modo como ela está te representando e o modo como ela tem anunciado o teu evangelho. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, livra-nos, ó Deus, das tentações do inimigo, mas nós queremos, ó Deus, caminhar na direção da tua vontade sempre. Aperfeiçoa, Senhor, cada vez mais a tua igreja no mundo. E que este meu ouvinte, que essa pessoa que está participando desse momento sublime, sinta desejo em participar de uma igreja assim. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.